E o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, decidiu suspender todos os convênios e parcerias com ONGs, organizações não governamentais, pelos próximos 3 meses. A decisão tem como objetivo levantar quanto foi pago a essas ONGs no ano passado. Salles também determinou que tudo que seja relacionado a essas organizações passe pela avaliação pelo crivo dele. Segundo a pasta, a partir desse levantamento, o ministro decidirá quais parcerias e convênios terão continuidade. Esses contratos e parcerias do Ministério do Meio Ambiente são nas áreas de recuperação florestal, gestão ambiental, segurança alimentar nas comunidades indígenas e agroextrativismo. ONGs ligadas ao Ministério reagiram à medida e classificaram a decisão de Salles como ilegal. Joel, começa com você agora. Olha, é bom, primeiro vamos pontuar uma coisa. Ele disse, com razão, o que está em operação, as atividades que estão em andamento não vão ser interrompidas nessa suspensão. Mas isso faz parte, essa suspensão aí por 90 dias para ver tudo, faz parte de uma jogada retórica que ele tem feito desde que assumiu, de que não, vamos passar o pente fino, vamos acabar com toda a corrupção. Lembrando que ela começou com um passo em falso dele, né? Quando ele levantou um contrato ali, supondo, dando a entender que tinha alguma ilegalidade, da qual depois ele foi questionado publicamente por ter feito aquilo em público, na rede social, e não foi capaz de bancar, não foi capaz de manter a insinuação que tinha sido feita ali, tá? O Ministério do Meio Ambiente já não conta com um dos orçamentos mais relevantes aí do Estado brasileiro. Então não imaginem que nenhuma das cortes que o ministro vier a fazer com base nessa suspensão e reavaliação vai fazer grandes diferenças para as contas públicas, tá? O orçamento do Ministério está em menos de 4 bilhões de reais por ano, tá? Então realmente não é que não chega perto das centenas de bilhões de reais que a gente está falando quando a gente quer realmente economizar o dinheiro que o Estado vai precisar economizar para ajustar suas contas. Agora vamos ver, se descobrir fraude, se descobrir serviços e parcerias totalmente ineficientes, que estavam custando dinheiro sem gerar resultado, ótimo, que se corte. Agora eu quero ver o outro lado. Que cortar o que é ruim, ok, mas então, e o bom? Quais os novos projetos, quais as novas parcerias que ele vai trazer? Isso sim vai servir para uma real avaliação da atuação do Ministério do Meio Ambiente. Pois é, as parcerias com o terceiro setor, né, elas acontecem por uma razão, né? Elas acontecem porque o Estado não dá conta de todas as funções, de suprir todas as funções que o terceiro setor acaba atuando. Então, eu acho ruim demonizar as ONGs só partindo do princípio de que elas são ligadas à esquerda, ligadas ao PT, etc. Existe todo tipo de ONG. A saúde, por exemplo, em São Paulo, ela tem parcerias aí com entes privados, com organizações do terceiro setor por meio das organizações sociais, e isso funciona. Isso, desde que haja critérios de transparência, de efetiva prestação dos serviços, isso costuma funcionar. O Estado não é um povo capaz de ter tentáculos que cheguem a todos os lugares. Aliás, isso não é o que quer o governo Bolsonaro. Ele quer justamente encolher o Estado. Para você encolher o Estado, você tem de contar com parcerias. Então, demonizar isso, estigmatizar isso só por serem ONGs, isso é um desserviço à inteligência, é um desserviço à gestão pública moderna. Então eu espero que não seja por aí que o ministro vá. Eu acho bom fiscalizar os contratos, acho bom fazer auditoria em todos eles, acho que isso deveria ser feito em todas as pastas, desde que depois você restabeleça a prestação dos serviços. Porque esses assuntos aos quais você se referiu quando estava lendo a manchete não são secundários, não são passíveis de paralisação, são assuntos importantes. Então, vamos cobrar que a auditoria que o ministro está anunciando chegue a uma conclusão o mais rápido possível, para que não haja solução de continuidade nos programas da pasta. Acho que todos os assuntos são importantes. Você está falando das OCPs da saúde, por exemplo, Sim. né? Sim, seguramente é muito importante. A questão é que quando se mexe em ONGs, as CPIs, as últimas, ainda que não tenham trabalhado efetivamente, e sempre que você mexe nesse assunto, o que você encontra é um festival de corrupção, de desvio, entidades ligadas a partidos políticos. Você diz da esquerda, sim, a maioria né? E o que ocorre é um festival de desvio, né? Mas na retórica desse novo governo, Silvio, o termo ONG já virou um agente do mal, né? Eles estavam até querendo impor alguns controles ali, parece que não vai acontecer porque é até ilegal. Mas a ideia de ONG já virou, não, a ONG está a serviço aí de uma ideologia do mal e tudo.
ok, vamos passar o pente fino, passe. Agora imagine se ele dissesse se a indicação do governo fosse diferente, fosse não, as empresas privadas, porque empresa privada é uma entidade que a gente acha suspeita, vamos fazer o pente fino aí da Receita Federal em toda a empresa para ver se não tem nada de errado e até o fim. Não é uma boa atitude, não é um bom tratar toda uma categoria de organização no país como suspeita de antemão, de partida, não é, eu diria, uma atitude positiva. Vamos ver qual vai ser o critério do corte, beleza. Se tem fraude, evidentemente, se tem algo ilegal acontecendo, perfeito. Esse tem que mesmo ser cortado e revisto. Agora vai ter o outro lado também, ele vai fazer o argumento do custo-benefício também. Esse aqui, o custo que a gente está tendo aqui nessa parceria não justifica o benefício. E é aí que a gente vai ver realmente quais as prioridades do Ministério do Meio Ambiente, ou se no fundo vai ser uma desculpa para cortar um pouco aí e fazer menos coisas, simplesmente sem propor alternativas melhores. É aí que está o mérito de um bom governo, propor alternativas melhores do que o que estava ruim antes. Porque digamos que o Estado fosse abraçar essas funções que são hoje desenvolvidas por intermédio de convênios, né? Isso acontece muito na área social, acontece muito no esporte, na cultura, no meio ambiente, nessas pastas justamente as que têm orçamento menor. É justamente pelo fato delas terem um orçamento menor, portanto menos pessoal, menos capilaridade, que se recorre a convênios. Então que os convênios sejam transparentes, que haja prestação de contas, que você tenha ali uma exigência de projeto, exigência de prestação de que o serviço foi efetivamente feito. Desvio e corrupção, o Joel falou bem, existe também com empresas privadas. A gente viu o Petrolão, o grosso da roubalheira ali era com empresa privada, não era com ONG, embora também tivesse. Então, eu acho que precisa ter muita calma. É ruim que as coisas caminhem para o lado da espetacularização, sabe? Eu acho que algumas medidas, elas são mais midiáticas do que efetivas. Você tem como fazer esse tipo de controle sem precisar ser efetivo. Eu lembro quando o Serra assumiu aquela prefeitura, ele quis fazer uma medida mediática. Suspendeu todos os contratos, você viu aquela fila de fornecedores na porta da prefeitura, e logo depois ele restabeleceu a maioria daqueles contratos. Era só uma photo operation, né? No final, os mesmos fornecedores voltaram a atuar nos mesmos contratos. Então eu acho que esse tipo de medida muito midiática a gente tem de olhar com cautela, que seja feita a auditoria, mas que não se estigmatize os convênios só por ser com o terceiro setor, porque o terceiro setor existe no mundo inteiro e presta um serviço, principalmente social, bastante relevante. Muito bem. Eu particularmente acho que ONG foi um caminho fácil para a corrupção nos últimos governos.